Ele, Madoc, vivência de canalização com guias espirituais. Capítulo 5. Vício, uma ponte para a cura. Era início do outono e eu lançava rápidos olhares prazerosos à primeira fase de folhagem outonal enquanto atravessava o Connecticut pela Mary Parkway. Tinha um encontro de manhã cedo com Barbara Venter em Inglewood, Nova Jersey. A Cross Bronx Expressway continuava se estendendo diante de mim, e a manhã de um dia útil era a pior hora para passar por ali. Havia outros motivos para ficar apreensiva. Será que estava pronta para voltar ao trabalho? Perguntava. Será que podia realizar uma entrevista com inteligência? Perguntava. Sim, não parava de me assegurar. Não me teria designado para esse projeto se não fosse realmente capaz de conduzi-lo. Connecticut fundia-se com Nova York. À medida que o trânsito aumentava, esta mulher me aceitaria? Pergunta. Ela era corretora da bolsa em Manhattan e provavelmente estaria vestida com a elegância irretocável de uma executiva. Eu não me vestia assim há meses, e naquele dia sentia um estranho desconforto no meu traje distinto, com todos os acessórios combinados harmoniosamente. Sua maquiagem seria impecável e a atitude profissional. Eu me atrapalharia toda, sabia o que faria. A apreensão aumentou para um princípio de terror enquanto transpunha a Expressway. A ponte George Washington vinha logo a seguir e a Inglewood ficava a pouco mais de 3 km dali. O trânsito impelia-me para frente. Alheio à minha relutância de chegar ao destino, as placas de sinalização para Inglewood eram bem nítidas e encontrei a casa com facilidade. Nesse dia o projeto ia deslanchar ou sucumbir. Uma ruiva bonita abriu a porta, vestia um conjunto de malha e um amplo sorriso iluminou o rosto. Trocamos um olhar e nos abraçamos como velhos amigos que se conheciam há anos. Tomamos café na cozinha, conversamos sobre o trabalho, crianças, nossos gatos e o preço dos imóveis. O projeto ia deslanchar. Bárbara começou a me contar a sua vida com a explicação de que guardava as poucas lembranças dos primeiros anos da infância e que certamente nunca quaisquer certamente nunca tivera quaisquer incomuns experiências místicas ou espirituais quando criança. Cresceram com os pés bem plantados na realidade física de Jersey City, Nova Jersey, na década de 50. Relembrou sua educação judaica. Recordo-me de nutrir tamanha aversão à religião que qualquer menção a este assunto provocava em mim forte resistência. Vez por outra, ia à escola dominical na sinagoga. Nos dias antes, meus pais me levavam aos serviços religiosos, mas eu ficava o tempo todo com a cabeça na lua ou tratava de cair fora. Talvez fosse a hipocrisia de ir à sinagoga apenas uma vez por ano nos dias santos, o que me irritava. De qualquer modo, preferi me manter ali à aliança religiosa. Felizmente, minha família não forçou a barra. Anos depois, foi uma sorte que ela estivesse livre de dogmas e tradições ao iniciar sua busca espiritual metafísica. Além do mais, a rejeição tradicional deixou um vazio no seu ser que mais tarde a catalisou para esta procura. Entretanto, hoje, me considero uma pessoa cuja única religião é a da unidade de tudo que existe. A lembrança mais nítida que Bárbara tinha da infância parecia ser a falta de amor próprio. A família que escolhi para esta vida reforçou um pouco o respeito que eu tinha por mim mesmo e um sentimento de inadequação
carregava desde a infância. Meus pais eram bem sucedidos financeiramente e sempre tiveram uma governanta que cuidava de mim e de minha irmã. Havia uma grande abundância material em casa, mas nossos estilos de vida típicos da classe média alta, bem como a personalidade dos meus pais, inadvertidamente me privou de intimidade familiar. Paradoxalmente, costumamos escolher pais capazes de nos ajudar a desenvolver crenças, medos, atitudes que nos desafiam quando aspiramos a nos tornar tudo o que temos a capacidade de ser. Esta dinâmica parecia puxar um assunto. Para esta experiência de vida, meu eu superior optou por mim a conhecer e aceitar o poder pessoal e o amor próprio. Sei disso agora, era importante para mim desenvolver força exterior e autoconfiança como mulher. Portanto, escolhi circunstâncias familiares que a princípio reforçam a minha autodesvalorização. Meus pais me amavam, mas eu só sentia a desaprovação deles. O relato de Bárbara sobre sua infância foi doloroso. Quando eu estava crescendo, não gostava muito de mim. Sempre me senti diferente, alienada. Tinha conhecidos que chamava de amigos, mas nunca me sentia à vontade com ninguém. Eu me sentia inferior e acreditava que se as pessoas me conhecessem de verdade, não gostariam de mim. Portanto, tendi a me isolar muito e fingia dar importância às noções de status e classe social que caracterizavam a escola secundária. O abrir da cortina mostrou seus problemas emocionais aos 14 anos, quando tentou suicídio com uma dose excessiva de soporífero. Foi um fantasioso estratagema de adolescente para fazer os meus pais sentirem pena de mim, assim como uma busca de amor e atenção. A governanta me encontrou a tempo e conseguiu escapar. A relação dos meus pais foi de fúria, não de tristeza, e não julgaram o episódio grave o bastante para merecer qualquer tipo de auxílio profissional. Bárbara conheceu o futuro marido aos 15 anos. Ele era mais velho do que ela e a introduziu em um novo ciclo social, mas ela continuava se sentindo um patinho feio, sem nenhuma chance à vista de virar cisne. Em vez de reagir a este relacionamento de modo positivo, continuou Bárbara. Tornou-se muito possessiva, manipuladora e controladora. Encarava o relacionamento como uma oportunidade de sair de casa, mas, como era de se esperar, apenas passou de um relacionamento dependente para outro. Após a formatura na escola preparatória de jazz, decidiu se casar, mas o pai exigiu que a filha fosse para a faculdade. Insistiu em que ela devia ter uma educação e o tempo necessário para conhecer a vida, mas Bárbara recusou-se. Então combinaram que fariam um curso de secretariado, que detestou. E até hoje nunca deixei ninguém saber que sei datilografar. A falta de instrução de nível superior sempre lhe deu a sensação de ser inadequado, admitiu Bárbara, muito embora assim fosse por sua livre escolha. Outra grande preocupação dos pais era que fizesse um bom casamento com alguém capaz de tomar conta dela. E o noivo não tinha a posição e os antecedentes familiares que desejava para o futuro genro. O mínimo que se poderia dizer é que se opuseram ao casamento, lembrou-se Bárbara. De fato, pouco antes da cerimônia, meu pai me lembrou que ainda não era tarde demais para mudar de ideia, cancelar a coisa toda e simplesmente dar uma festa. Isso enquanto nós encaminhávamos para o altar. Casada, Bárbara ficou feliz por estar longe de casa, mas o casamento não correspondeu às suas expectativas. Ela declarou com toda a franqueza que havia se casado para ser dono do seu nariz, fazer muitas coisas que lhe agradavam, mas na verdade ignorava o que seria. E mesmo se soubesse com exatidão o que queria, era provável que meus complexos de inferioridade sabotassem qualquer esforço para obtê-lo. A ilusão era que eu já era adulto e podia ser independente e feliz. A realidade era o despreparo para o casamento. Para mim, o casamento simbolizava filhos, férias e coisas materiais como joias, roupas e carros. Felicidade e realização não tinham nenhuma relação com o que se passava dentro de mim. O primeiro filho de Bárbara nasceu um ano depois. Ela esperava ansiosamente pela maternidade. Explicou porque isso era parte do jogo. Eu suponho que isso seria mudar as coisas e me fazer feliz, assim como havia suposto que o casamento me traria felicidade. Em vez disso, sofri uma grave depressão pós-parto. Os médicos me deram tranquilizantes, que era o tratamento comum para a depressão há 28 anos, principalmente quando se era mulher. Os médicos me enchiam de tranquilizantes para as emoções e pílulas de dieta para o corpo, resultando em um grave excesso de medicação. Também comecei a beber diariamente. O cenário estava montado
e o álcool e as drogas se tornaram personagens constantes em sua vida. Bárbara fala longamente sobre sua dependência das drogas, mas era óbvio que a mulher que conversava comigo era livre, feliz e realizada. Com o decorrer do tempo, diz Bárbara, foi a toxicomaníaca que acabou por ligar-se a uma comunidade espiritual. O vício seria a ponte para sua área de serviço humanitário, que era compartilhar as percepções espirituais da sabedoria canalizada. Muitos anos mais tarde, a cura dos vícios através da metafísica e dos alcoólicos anônimos a credenciaram a aconselhar outros em seu processo curativo. Segundo Bárbara, a cura é a essência, o fundamento do material canalizado que agora flui através dela. Porém, durante esses primeiros anos, houve muitas cenas que representaram sintomas de uma psique muito perturbada. Em uma delas, Bárbara era cleptomaníaca. Este comportamento era irracional, porque não me faltava dinheiro e cartão de crédito. Era a excitação de executar os furtos, o que atendia momentaneamente a uma necessidade. Eu me dopava antes de entrar em uma loja, roubava alguns objetos, depois permanecia na loja para fazer as compras convencionais. Sempre ficava assustado, mas nunca me apanharam. Além do mais, vivia tendo uma terrível enxaqueca que era sintoma de esgotamento mental, mas ninguém ouvia seus gritos de socorro. Eu ostentava a fachada de uma mulher que tinha tudo em ordem na vida. Por trás do pano, a coisa era bem diferente. Os problemas emocionais de Bárbara afloravam após o nascimento do terceiro filho. Segundo, quando passou a apresentar narcolepsia, que acontece quando a pessoa pega no sono involuntariamente durante as atividades normais do dia. A narcolepsia é uma forma de se fechar para a vida e de se recusar a receber estimulação consciente. Felizmente, a narcolepsia foi diagnosticada como estado mental e emocional que era. Os médicos recomendaram que me submetesse a uma terapia no mínimo 4 vezes por semana, ou então me internariam em um sanatório. Infelizmente, iniciei a terapia com a psiquiatra por quem nutria uma profunda antipatia, um freudiano típico, rígido. A dor e a raiva provocada por tais lembranças faiscavam nos olhos de Bárbara ao descrever a experiência. Ela insistiu que me deitasse no divã, embora lhe explicasse que me sentia muito pouco à vontade e não conseguia conversar daquele jeito, mas continuou insistindo em que me deitasse de frente para uma parede enquanto ficava sentado atrás de mim, com um bloco e um lápis e de óculos escuros. Eu não conseguia falar naquela circunstância, recusava sem abrir a boca e ela não dizia nada. Na maior parte do tempo não trocávamos uma palavra. Eu podia visualizar a cena Bárbara mantendo um silêncio empurrado e o psiquiatra, um silêncio distante e condescendente. A insensibilidade do médico para com ela foi inescrupulosa, tanto em termos profissionais quanto humanos. A farsa prosseguiu 4 vezes por semana durante 6 meses, contou Bárbara, e ela ficou cada vez mais furiosa. Ela tomava mais pílulas, pois tinha à disposição muitas receitas de todos os tipos. Ia consumindo estimulantes e depressivos e cada vez mais vodka, à medida que o meu estado emocional piorava. Certa noite, em uma festa, se descobriu atraída por um homem sentado no bar. Os dois conversaram e Bárbara soube que ele era psicólogo. Contou-lhe sobre a terapia e como estava infeliz. Então ele lhe explicou como trabalhava. Os dois simpatizaram um com o outro e, ao fim da noite, ela decidiu passar a se tratar com o psicólogo. Na semana seguinte, este a submeteu a uma bateria de testes e recomendou 2 sessões por semana. E como conduziu a terapia? Pergunta. Sentamos um diante do outro e conversamos. É desnecessário dizer que me apaixonei por ele. É desnecessário dizer que tivemos um caso. É desnecessário dizer que a partir daí esquecemos a terapia convencional. Em retrospecto, Bárbara achava que este relacionamento marcou o início do fortalecimento do seu amor próprio e da jornada rumo à cura emocional, porque ele a pôs em contato com seus sentimentos, especialmente o lado feminino de sua natureza. Acima de tudo, diz Bárbara, esse foi o primeiro homem que parecia ter algum respeito por mim, que realmente ouvia o que eu tinha a dizer, que me falava que como eu era brilhante, era capaz de comunicar com ele como jamais consegui com homem algum. Ele me fazia sentir vivo mais do que qualquer outra pessoa, era alguém que me considerava especial. Ao mesmo tempo, eu era muito vulnerável e ele explorou isso. Para mim, ele era um deus, mas estimulou a minha dependência das drogas ao me introduzir no consumo de várias drogas novas, inclusive mescaline, pó dos anjos, ou PCP, como é chamado às vezes, o que a gente tomava
de drogas e bebidas era incrível, era ridículo, mas nunca ficamos juntos sem estarmos dopados. Eu costumava acordar de manhã sem lembrar onde estivera na noite anterior, como chegar em casa. O casamento e a aventura amorosa terminaram mais ou menos ao mesmo tempo. 7 anos depois do divórcio foi a etapa seguinte para a cura emocional. Entretanto, explicou Bárbara, o único modo que conheceu para sobreviver foi com outra pessoa, pois não acreditava que fosse capaz de cuidar de si mesmo. Quanto mais dos 3 filhos, o pânico dominou-a. Quem arranja para tomar conta de mim? Como consigo que ele faça isso? Pergunta. Era assim que eu raciocinava. Só assim, mais tarde, aprenderia a ser responsável por mim mesmo. Primeiro foi trabalhar como representante de um industrial, mas detestou o emprego. Depois tornou-se coordenador de moda para um namorado que fabricava sapatos e ajudou a desenhar linhas de sapatos. Isso durou 7 anos e foram anos repletos de dúvidas e medos enormes. Anos de arrependimento por não ter cursado a universidade e obtido instrução de nível superior. Era um bom emprego, mas estava ligado ao relacionamento íntimo e ela sabia que ainda não era independente. Então o pai de Bárbara, que ingressava no ramo da corretagem, sugeriu que ela conseguisse uma licença para que fosse trabalhar em sua corretora. Finalmente surgiu uma oportunidade de explorar o meu potencial. Estava em minhas mãos, cabia a mim decidir. Portanto, comecei a trabalhar na firma, voltei a estudar, tirei a licença e tenho sido extremamente bem-sucedido como corretora da Bolsa nos últimos 13 anos. Bárbara admitiu que ainda se sentia uma impostora a despeito do aparente sucesso, como ela tinha pouco amor próprio, não conseguia reconhecer o mérito de seu êxito. Em vez de deixar que o meu sucesso ajudasse a fortalecer o amor próprio, eu o neguei, com a preposição de que aquilo não era real, já que obtivera o trabalho na firma de corretagem tão facilmente. Achei que eu devia ser uma fraude. Era dessa maneira que raciocinava. A cura destas atitudes devastadoras para consigo mesmo ocorreu muitos anos depois, com as 12 etapas do programa dos Alcoólicos Anônimos e os recém-aprendidos valores e crenças metafísicos. Livrei-me das velhas crenças e valores. Livrei-me das crenças obsoletas quando entrei em contato com a parte espiritual do meu ser, com o meu Deus interior. Até isto acontecer, exibi uma aparente aura de confiança de estar. Este ato do meu drama eu dava pouca atenção aos meus filhos, chegava em casa, me isolava. Eu dava pouca atenção aos meus filhos, chegava em casa, me isolava no quarto, deixava todos se virarem sozinhos. Minha vida social era nula devido ao estado mental e emocional em que me encontrava. A vida familiar era uma completa aberração. Estávamos vivendo em um inferno, porque o álcool e as drogas eram presença dominante na família. Bárbara foi brutalmente honesta e franca a respeito daqueles anos. Por volta de 1983, consumia mais de 1 grama de cocaína por dia, que custava de $100 diários. Isso era controlado por ser tudo que eu podia manter. Precisava de 1 dose de cocaína para me levantar da cama de manhã, e a cocaína me sustentava durante o dia inteiro. Suplementada com vodka e maconha, a ideia de passar sem cocaína me punha em contato indiscriminado com a gente de quem, em situação normal, nunca me aproximaria. É incrível a proteção que devo ter recebido durante estes anos. A polícia nunca deteve? Perguntei. Não, eu estava sob a influência do álcool e das drogas há 27 anos, dirigindo todo dia. E nenhuma única vez sofri um acidente ou fui preso pela polícia. Contudo, foi nesta época o período mais louco de sua vida, que iniciou a busca espiritual através da metafísica. A reencarnação sempre a fascinara. Embora eu nunca tivesse estudado nada sobre a reencarnação, sabia que acreditava nisso.
pois nunca faz sentido para mim que tivesse apenas uma vida. Surgiu uma oportunidade de explorar vidas passadas através da regressão hipnótica. A partir daí, a evolução do meu processo de aprendizagem foi muito orientada. Quando se despertar a consciência, esta atrai o necessário para prosseguirmos com o nosso crescimento espiritual. Os professores certos foram colocados em seu caminho um a um, à medida que ficava pronta para eles. A sucessão de professores começou com Valley of the Sun Publishing. As fitas de autoajuda de Dick Stuffen me iniciaram no meu programa de esforço pessoal. Usei muitas delas me reprogramando para me livrar do medo, da culpa e mudar muitas atitudes. A próxima etapa foi o Instituto de Desenvolvimento Humano e Jonathan Parker, a quem Bárbara atribuiu um progresso muito importante. Ela entusiasmou-se a falar sobre Parker, virando-se para as estantes que cobriam paredes inteiras de seu escritório, onde estávamos conversando. Pegou uma caixa de fitas cassetes e as mostrou a mim. Comprei este primeiro curso em 12 fitas, Caminhos para o Autocontrole, e mergulhei nelas. Eu me isolava no quarto com vodka, cocaína e metafísica, e ouvia nas fitas por horas a fio, adorava tudo o que eu via. Algo dentro de mim reconhecia a verdade. As meditações orientadas de Parker eram maravilhosas. Comecei a me abrir para uma nova e mais lúcida compreensão de quem e do que eu realmente era. A excitação em voz evidenciada com quão preciosas aquelas fitas ainda eram para ela, mas se estava bêbada e drogada ao ouvi-las, o quanto aprendeu? Pergunta. Bem, uma parte da memória foi bloqueada, mas ao nível do subconsciente me lembrava de muitas coisas. Sei disso porque tudo aflorou quando fiquei sóbria no centro de reabilitação e comecei a compartilhar o material com outros pacientes, o que perturbava demais os conselheiros. A toxicomania e a metafísica pareciam incompatíveis, com a primeira se associando a escapismo, ilusões e recusa, e a segunda a uma espiritualidade mais elevada e a responsabilidade para consigo mesmo. Mas o que não se reconhece é que o abuso do álcool e drogas representava um abuso espiritual de autêntica identidade a um baixo nível. Uma pessoa pode se assustar tanto com o vazio interior, o que resulta do fato de não reconhecer o Deus interior, a ponto de ansiar por algo fora de si mesmo para preenchê-lo. Então ali estava eu, prosseguiu Bárbara, avançando aos trancos e barrancos, tanto na busca de baixo nível através dos vícios, quanto na busca de alto nível através da metafísica. A tensão interior crescia de forma inexorável. Foi durante o último e pior ano de drogas e bebedeiras que tive duas experiências místicas muito intensas. Experiências estas que prepararam o cenário para o trabalho que realizo hoje. A ouvi-la faz menção a experiências místicas. Verifiquei o gravador para confirmar se estava funcionando e me acomodei para escutar com atenção. A primeira aconteceu uma tarde fria de um domingo invernal. Eu só tinha tomado café, o que era incomum, e estava sentado no sofá do escritório, fazendo palavras cruzadas. Ao fundo ouvia-se o som da televisão. Eu estava passando o filme Os 10 Mandamentos com um som baixo, e eu não prestava atenção. De súbito, sem nenhuma razão aparente, me senti compelido a ficar atento ao filme. Fiquei inteiramente absorta na cena onde Moisés estava de pé à beira do Mar Vermelho, com um cajado na mão, e soube sem qualquer sombra de dúvida que eu estivera lá, que havia estado lá, e quando o mar estava se abrindo, tive a sensação de que o atravessava junto com os judeus. Ria e chorava ao mesmo tempo, histericamente. Depois estava fora do meu corpo, me observando a cruzar o Mar Vermelho. No momento seguinte, estávamos no lado oposto do Mar Vermelho, e Moisés subira a montanha para conversar com Deus. De repente, foi apanhado por um turbilhão flamejante. A energia de Deus estava girando como se levitasse do sofá. Estava naquela energia que era Deus e experimentava êxtase total. As lágrimas escorriam pelas faces e eu sentia o que se assemelhava às mãos de Deus me enxugando as lágrimas do rosto. Todo o meu corpo físico se dissolveu em uma sensação de intensa bem-aventurança, de amor incrível e indescritível. Quando saí deste estado de euforia, a primeira coisa na qual me dei conta foi de uma multidão que festejava num só pé da montanha, onde estavam construindo um bezerro de ouro. Eu dizia a mim mesma: você está aqui. Procure descobrir onde. Examine os rostos. Então comecei a olhar para as mulheres.
Neste momento notei um homem com barba e cabelo ruivo que se achava de pé, afastado da multidão, enquanto focalizava mais atentamente. De súbito estava contemplando a multidão abaixo, atrás dos olhos dele, e soube nesse instante que eu era aquele homem. Ali estava quem eu for naquela existência. Quem era ele? Pergunta. A seguir a câmera se afastou do homem. Alguém o chamou pelo nome, Araão. Eu sabia que era aquele homem, mas não sabia nada sobre Araão, porque nunca lera a Bíblia. O mais incrível é que realmente ignorava que Moisés tivera um irmão chamado Araão. Esta foi uma experiência espiritual intensa que é difícil de escrever em palavras, mas aconteceu comigo e só posso falar do que se passou comigo. Bárbara e eu discutimos as possíveis razões pelas quais ela teve aquela experiência mística. Era óbvio que isso ocorreu como parte da preparação para o trabalho que faria no segundo ato do drama de sua vida. A segunda experiência mística aconteceu uns 2 meses antes de eu ir para o centro de reabilitação. Era outra daquelas noites de solidão, uma noite de sábado que passava vendo televisão na cama. Eram 2 horas da madrugada, todas as luzes estavam apagadas e a Christian Broadcast Network apresentava um programa chamado A Voz Judaica. Arthur Katz estava analisando um artigo da revista Time sobre Israel e o povo judeu. Lia um dos 2 parágrafos e oferecia sua própria percepção e sabedoria sobre o que estava acontecendo lá e quais seriam as prováveis consequências. Entre outras coisas, dizia que, segundo a Bíblia, os judeus eram o povo escolhido, mas que suas atitudes e ações desmentiam isso. As palavras dele provocaram algo dentro de mim. O que Katz dizia me parecia tão cheio de esclarecimento que me descobri completamente absorta. Sentei na cama de pernas cruzadas e com o queixo apoiado nas mãos, olhando para aquele rosto, ouvindo com atenção e pensando: você é brilhante, possui algo muito especial. Não é apenas um homem comum. Katz me parecia uma espécie de profeta ou mensageiro, alguém com uma missão especial. Eu escutava a voz de Deus vindo dele. Depois, o que ele estava dizendo me tocou o coração e a alma. O véu havia se aberto por um momento e me permitindo vislumbrar uma realidade muito além. Mais além. Então aconteceu. O quarto se encheu de luz, como se fosse um meio-dia ensolarado, e um arco-íris surgiu de um lado a outro do aposento. Ao ser lançada contra os travesseiros atrás de mim pela minha própria força, vi uma figura luminosa vestida de branco. Ofegante, não conseguia respirar, enquanto lutava para recuperar o fôlego. Ouvi a figura dizer que o que quer que acontecesse, meu nome estava inscrito no livro da vida. Que eu estava renascendo no Espírito Santo, que era abençoada, que era uma curadora e iria ocorrer milagres. Ele estava me abençoando. Por fim, a respiração se normalizou e a minha sensação era que estava dando à luz a mim mesmo. A mesma sensação que experimentei quando senti Deus me enxugar as lágrimas voltou. Aí meu corpo físico se dissolveu e mais uma vez eu era uma incrível aura de amor autêntico. Uma essência de amor que me subjugava. A próxima coisa da qual me dei conta foi o número de telefone para orientação por prece que aparecia na tela, julgando saber o que estava acontecendo. Mas ainda com uma certa dúvida, liguei para o número. O homem que atendeu perguntou: você acredita em Jesus Cristo como seu Salvador? Perguntou. E respondi: sim. Porque, veja só, acabava de passar por aquela experiência. Sabia que a figura era Jesus. Estava assistindo a um programa judeu, mas sabia que a figura de branco era Jesus. Sabia disso. Aí troquei o sim por um não. Ele me interpelou: por que diz isto? Perguntou. Acabo de responder que sim. Por que nega agora? Perguntou. Porque sou judia. Eu não sabia mais o que dizer. Intrigado, ele indagou: por que me deu uma resposta afirmativa primeiro? Perguntou. Então eu contei o que acabava de se passar comigo e ele começou a exclamar: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Jesus apareceu para você. E foi falando sem parar. Era um homem tão meigo, tão gentil. Seu nome era Joseph e me fez descrever a experiência. Quando ainda estávamos conversando, a luz voltou e tudo que consegui dizer foi: está aqui de novo. A cabeça tombou para trás e foi então que o queixo ficou preso e sentiu o rosto se contorcer.
E uma estrela brilhante veio disparando na minha direção quando eu estava com a boca aberta. A estrela desceu e entrou pela garganta abaixo. Depois tornou a sair. Joseph estava na linha orando por mim, pois sabia que estava tendo outra experiência espiritual. Não consegui falar durante algum tempo. Quando tudo acabou, perguntei: o que faço agora? Perguntou: pegue a Bíblia e leia. Mas não tenho uma Bíblia, respondi. O que? Perguntou. Nunca li a Bíblia, confessei. Joseph aconselhou: se eu fosse você, arranjaria uma agora mesmo. Quer que lhe mandemos uma? Perguntou. Algo me dizia para conseguir a minha própria Bíblia. Agradeci profusamente por seu auxílio e isso foi tudo. Enquanto isso acontecia, o tempo parecia ter perdido o valor. A conta do telefone mostrou uma ligação de 90 minutos para o número da CBN. Quando desliguei o telefone, comecei a conversar com Jesus, porque sentia que o conhecia intimamente. Chamando-o pelo nome, perguntei se ele me ajudaria a escolher uma Bíblia. Claro, ele me prometeu que o faria. Segunda-feira de manhã, Bárbara foi à livraria e ficou atônita com a quantidade de Bíblias, portanto recorreu à psicometria para escolher a sua. Eu estava praticando psicometria, que é processo de captar a energia dos objetos, e estava muito sensível à energia. Consegui tocar as coisas e sentir a energia pulsando nelas. Consequentemente, presumi ser deste modo que Jesus me auxiliava. Chamei-o mentalmente dizendo: tudo bem, você prometeu que me ajudaria a achar uma Bíblia, vamos lá. Enquanto passava a mão pelas prateleiras de Bíblias, nada acontecia, as mãos permaneciam frias. Mentalmente perguntei: você está me abandonando? Pergunta. Prometeu que me ajudaria a achar uma Bíblia. Onde você está? Pergunta. Acabei desistindo e pensei: bem, acho que não é para ser agora. A Bíblia virá a mim de algum outro modo. Quando ia saindo da loja, a mão direita moveu-se involuntariamente e passou sobre uma pilha de livros. Tocou no livro The Possibility Thinker Bible de Robert Schuller. Eu peguei e soube que aquela era a minha Bíblia. Jesus não me abandonara, afinal de contas. O pior e mais angustiante período de sua vida começou nesta época. Prosseguiu até ir para o centro de reabilitação 2 meses depois. Toda noite me sentava com aquela Bíblia, embalando-a e soluçando, cheia de autopiedade. Enquanto pedi orientação, a Bíblia estava marcada de forma indescritível com mensagens pessoais para Deus. Eu não sabia rezar, eu julgava não saber. E tive um intenso desejo de aprender. Aquela Bíblia me influenciava as pressas por escrito. E com frequência me pegava de joelhos lendo-as para Deus. Soluçante, mais grata pelas palavras. Agora sei que a prece brota do coração e das emoções, não das palavras. Hoje sei que as lágrimas também são preces, mas aquelas preces de Schuller representaram um começo. Bárbara levantou-se. E tornou-se a ir até a estante. As mãos foram direto à Bíblia e ela mostrou para mim. Estava gasta pelo uso e, de fato, havia mensagens escritas à mão nas margens de todas as páginas. Schuller tinha feito uma descrição espiritual de cada livro da Bíblia e acentuado em azul os trechos especiais que possibilitassem a meditação. Era tudo tão especial para mim, em uma preparação espiritual para o meu tratamento do Hauseden, o centro de reabilitação. Outra olhada dela nas páginas confirmou o que ela estava dizendo. Aquelas mensagens escritas me comoveram profundamente, pois esta era a Bíblia de uma pessoa em uma busca desesperada. Inexplicavelmente, a canalização começou nesses dias angustiosos do primeiro ato. Quando o meu queixo ficara preso durante a experiência mística com Jesus, eu ouvi as instruções: ligue para o Instituto de Metafísica e para a Psicologia. Quando procurei o nome no catálogo de Manhattan, lá estava. Então, lá fui eu. Bill Lin, que é médium, curador e canal do Instituto, trabalhava com Bárbara toda semana para desenvolver sua capacidade de canalização. Como médium, sabia que ela ganharia fama como canal de transe. Contou a Bárbara que ela tinha carisma e preveniu-a sobre o ciúme profissional que poderia enfrentar. O caminho para Hausenden demorou 27 anos para ser percorrido. Lembro-me vivamente de chegar ao fundo do poço antes de ir para lá. Era um dia como os outros, cheio de cocaína, maconha e vodka, exceto que, naquele dia, tomaram o triplo da dose costumeira, pois iria jantar com meus pais.
Meu complexo de culpa era tão forte que não conseguia encontrá-los sem me fortalecer com isto. Cresci em mim um intenso sentimento de punição devido à confusão financeira em que me metera. Naquela noite eu estava bêbado e drogado e não parava de ir ao banheiro para consumir cocaína. Meu pai tentou conversar comigo sobre a enorme dívida que eu contraíra ao assumir riscos irresponsáveis em minha conta de corretagem. Estava sacando fundos para ajudar a manter o vício da cocaína. Tinha as emoções fora de controle, reativas e hostis. O pânico me dominou e reagi de maneira histérica. Na hora da necessidade, sempre nos é indicado um caminho. Recebi a dádiva de poder de alguma forma sair do meu corpo por alguns momentos para observar a mim mesmo. Até certo ponto, esta nova perspectiva me ajudou a enfrentar a minha recusa. Também me deixou morta de medo. Testemunhei toda a cena histérica de drogas e bebedeiros a partir de uma posição objetiva e distanciada. Reconectei-me, saí correndo na chuva torrencial e fui para casa, totalmente descontrolado. Em um frenesi, vasculhei a bolsa à procura de seringa que daria cabo de mim. A seringa estava lá, eu sabia que estava na bolsa, mas não conseguia encontrá-la. Eu sabia que Deus me impedia de achá-la. Sabia que foi intervenção divina, porque nunca senti tanta vontade de morrer quanto naquela noite. No dia seguinte, me senti mais deprimido do que nunca, e bebi até às 5 horas. Quando a campainha tocou, era o meu cunhado. Como ele nunca me visitava sozinho, perguntei o que estava fazendo aqui. Não sei, foi a resposta dele. Me passou a me contar que naquela manhã eu estava lendo seu livro de meditação dos Alcoólicos Anônimos para as 24 horas do dia. E a mensagem falava em auxiliar outro alcoólatra. Enquanto lia, meu nome não parava de brilhar diante dos seus olhos. Ele disse a Deus que não podia fazer nada por mim, porque havia recuso demais. Então, quando ia de carro à cidade pela Turnpike de Nova Jersey para comparecer a uma reunião, viu meu nome surgir na sua mente em cintilantes luzes verdes. Uma voz lhe disse para pegar a ponte George Washington e ir para a casa de Barbara em Englewood, ainda se recusando a aceitar a mensagem. Rumou para o túnel Lincoln e Manhattan, mas passou surpreso, o carro dobrou na ponte e aqui estava ele. Você está bem? Perguntou ele. Não, respondi. Comecei a chorar. Quer conversar? Sim. E a próxima coisa que aconteceu foi que eu estava ao telefone fazendo uma reserva no Hazelden. Com isto, fechou-se a cortina do primeiro ato. Bárbara ficou no Hazelden por 33 dias e informou que o Hazelden lhe devolveu a vida. Os alcoólatras anônimos deram-lhe a oportunidade de trabalhar e se relacionar com outras pessoas. O trabalho em equipe marcou o início do seu processo de recuperação no Hazelden, e a orientação canalizada e a sabedoria metafísica promoveram o seu crescimento. Quando Bárbara entrou no centro de reabilitação, foi submetida a um exame físico completo. Os resultados foram incríveis. O corpo não apresentava quaisquer efeitos dos 27 anos de abuso de álcool e drogas. Isso sugeria o que mais tarde eu viria a acreditar, que em um nível mais elevado ao nível da alma, escolhera o vício como ponte para o trabalho metafísico, e durante todo o processo havia recebido uma certa proteção. A nossa sociedade é muito viciante. Foi com a minha libertação do vício que surgiu a chance de se tornar conselheiro espiritual de metafísica. Bárbara entusiasmava-se com o fervor da gratidão ao descrever o papel dos alcoólicos anônimos em sua vida. As 12 etapas do AA são um modo de vida que funciona. Hoje a minha vida é estas etapas. Também as utilizei para deixar para trás 35 anos como fumante inveterado. As opções doidas que fizeram durante tanto tempo simplesmente não deram certo. Há mudado o sistema de crença, as opções do passado, mudei as minhas escolhas e o meu potencial. Aprendi a me distanciar e a observar os padrões de hábito, e a reprogramar e a reafirmar novas crenças. Hoje posso afirmar com toda honestidade que gosto de mim.
chegou até a me amar e estou pronta a receber amor, o que nunca aconteceu antes. O amor por si mesma substituiu a falta de respeito próprio que perdurara durante toda a vida de Bárbara. Certamente não havia qualquer vestígio de reticência ou dúvida sobre si mesmo na mulher com quem eu estava conversando. Seus olhos brilhavam de amor pela vida. A possibilidade de ajudar os outros lhe foi retribuída 10 vezes mais em termos de esperança e alegria. O trabalho em equipe lhe deu a chance de compartilhar a sua experiência, sua força, a esperança, bem como a positiva orientação de cura recebida através da canalização. Durante o primeiro ano de recuperação, Bárbara compareceu às reuniões dos AA 5 ou 6 meses por semana. E ao fim do primeiro ano de sobriedade, começou a atuar como conselheira e madrinha. Porém, evidentemente, nunca foi uma madrinha ortodoxa dos AA. O programa ensina a impotência, mas a metafísica ensina que somos responsáveis por nossas próprias realidades, porque a criamos. Não tenho poder sobre outras pessoas, coisas e lugares, mas exerço completo poder sobre como escolho agir e reagir. Esse fator de opção é o meu poder de criar, e as criações resultam de minhas atitudes, crenças, emoções e pensamentos. Bárbara também retornou ao trabalho com o Lin para desenvolver a capacidade como canal. A principal entidade que surgiu naquele primeiro ano, contou Bárbara, identificou-se como Moisés. Moisés pergunta. Isso não me surpreendeu, pois antes mesmo de a canalização começar, eu parecia estar me comunicando com ele em minhas meditações. O material oriundo de Moisés era principalmente de natureza pessoal para o meu benefício e crescimento. Moisés pergunta. Embora não houvesse surpresa, muitas dúvidas persistiam em minha mente de que aquilo tudo fosse real. Às vezes imaginava se estava inventando a coisa toda. Ainda hoje tenho a tendência de duvidar e imaginar se estou criando Moisés, Abraão e os outros. A resposta de mim foi me encorajar a esquecer a responsabilidade. Se Moisés fosse criação minha, argumentou ele, de onde eu estava tirando o material que obtinha êxito? Pergunta. Bárbara ficou preocupada em obter uma comprovação. Como podia saber ao certo que a fonte de sua canalização era de fato Moisés? Pergunta. Eu não podia saber com certeza. Também parecia intimamente demais. E também parecia intimidade demais. Afinal de contas, quem era eu para ter um guia como Moisés? Pergunta. Com o decorrer do tempo, resolvi o conflito com uma simples alegação. Bem, por que não? Pergunta. Especialmente se fui Araão em uma existência anterior. Várias das entidades surgidas se identificaram como patriarcas bíblicos. Moisés é o primeiro e foi o principal. De vez em quando Isaac se apresentava, depois Abraão tornou-se figurinha assídua. A energia de Moisés é tão intensa que contorce extremamente o rosto. E ele é uma entidade muito séria e solene. Seu modo de falar é denso e pesado. Já a energia de Abraão causa apenas leves contorções no rosto e nenhum esgotamento físico. Acredito que ele se tornou presença constante porque se relaciona melhor com as pessoas. Abraão é muito gentil, muito afetuoso e possui um grande senso de humor. Moisés pode ser muito intimidante. Bárbara pode ter resolvido o conflito sobre a identidade das suas fontes canalizadas, mas eu não. O meu ceticismo estava aumentando. Bárbara havia me contado a história de sua vida com brutal honestidade, não poupando detalhes humilhantes. Compartilhar a dor de suas visões místicas, desnudar a alma para mim. Naquele encontro, nossa primeira sessão juntos, a honestidade e a integridade dela eram óbvias. Mas patriarcas bíblicos? Pergunta. Moisés podia ser uma figura histórica, mas sempre achei que Abraão, Isaac e José fossem lembranças e imagens arquetípicas de uma era na história judaica, não pessoas reais. Bárbara percebeu o dilema e o conflito em que me achava. Eles são uma energia de grupo, explicou. Claro, várias explicações possíveis me inundaram a mente. Afinal de contas, a fonte sempre havia minimizado sua identidade e importância como indivíduo e enfatizando que era, na verdade, uma energia de grupo de muitas almas. Talvez essa energia de grupo, identificada como Moisés e Abraão, estivesse fluindo através de muitos israelitas antigos que eram lembrados por estes nomes. Talvez muita gente na época patriarcal da história de Israel tivesse trabalhado para elevar a consciência espiritual do seu povo e após a morte se juntado para dar prosseguimento ao trabalho em prol da humanidade a partir de outra dimensão.
usando os nomes dados aos arquétipos dos patriarcas, talvez Abraão, Isaque e José, bem como Moisés, fossem figuras históricas que deixaram a inspiração e orientação desta energia de grupo fluir pelas vidas e pelo trabalho deles, e após a morte formaram um grupo. As variações destas possibilidades eram infinitas e eu sentia não ser necessário saber ao certo qual era a realidade. É bem possível que a plena realidade do que Bárbara estava canalizando se achasse muito além de nossa compreensão consciente neste momento. Entretanto, com esta maior compreensão, meu ceticismo diminuiu. Além do mais, lembrei-me do antigo ditado: leve em conta o que é ensinado, não quem ensina. Mais tarde reformulado para pelos frutos deles irás conhecê-los. Horas mais tarde iria conhecer Abraão, mais importante do que a identidade da fonte que Bárbara canalizava seria o conteúdo do material e o efeito positivo que isto podia ter na vida das pessoas. O fato de canalizar Abraão melhorou a sua vida? Perguntei a Bárbara. Oh sim, Abraão deu muita luz à minha existência. Se eu tivesse de escolher a área na qual ele mais me ajudou, diria que é a de expor obsoletos sistemas de crença que mascaravam a minha existência ilimitada. Ele me ajudou a compreender e incorporar a vida diária às leis universais de aceitação, tolerância e entrega. Qual é o ensinamento fundamental de Abraão? Indaguei. Abraão coloca muita ênfase nas duas palavras eu sou, como a mais poderosa das afirmações. Criamos a realidade do que somos ao dizermos o que somos. Nas reuniões dos AA, tenho muito cuidado de me apresentar como Bárbara, uma alcoólatra em recuperação, jamais como um alcoólatra, porque isto se negaria a minha ilimitude e o meu poder de cura. Afinal de contas, negar a possibilidade de cura e recuperação completa de qualquer doença, inclusive do alcoolismo, é uma atitude limitada. Isto fazia sentido, afinal de contas significou no passado um enorme progresso para a sociedade. Reconheceu o alcoolismo como doença, não como efeito e não como defeito moral. Talvez fosse hora de considerar a possibilidade de uma completa recuperação desta doença. Qualquer cura é uma experiência individual e requer um processo de aceitação, perdão e liberação das velhas crenças e atitudes que fazem a pessoa ser uma vítima. Bárbara conversou longamente sobre o seu trabalho como curadora. A cura era o tema do segundo ato de sua vida. A cura é a essência do meu trabalho de canalização e da maior parte do material que vem através dos canais existentes em todos os cantos do mundo. A energia curativa começa com um indivíduo que depois influencia outros com novas crenças e atitudes. A cura do eu deve vir primeiro e é um processo que dura uma vida inteira. Uma pessoa curada se equilibra entre o eu inferior e o superior e leva uma vida feliz e harmoniosa consigo mesma e com os outros. Sou uma curadora espiritual e realizei uma boa quantidade de superposições de mãos e curas à distância com resultados notáveis. Um curador espiritual é um canal de energia, só direciona esta energia para que o próprio eu superior do sujeito aprenda e utilize. As exigências principais para um curador são intenção e amor. Oro para que a pessoa se abra para a cura do ponto de vista físico, mental, emocional e espiritual, de modo que ela se veja em sua própria divindade e perfeição divina. A cura espiritual funciona quando o indivíduo está disposto e aberto, e às vezes quando não o está conscientemente. Outra parte importante do meu trabalho será, de alguma forma, ensinar os mestres. Há muitos professores espirituais metafísicos. Abraão assinala que ensinamos aquilo que mais precisamos aprender, e este é um pensamento que estimula a humildade. Certamente que era. Pensei nas muitas horas que passaram em aulas com as flores aprendendo metafísica acadêmica, e quão inadequada fora seu saber quando não responderam a mim com carinho e compaixão na hora de maior necessidade.
Para avaliar um canal, o professor espiritual tente entender onde este indivíduo está no próprio desenvolvimento. Quando um professor não está levando uma vida cheia de amor e luz, felicidade e paz, então não está cumprindo o que ensina. É muito difícil para as pessoas ensinar o que elas mesmas não vivem. Se ao menos eu tivesse começado a agir assim há 5 anos, refleti e perceberia os sinais de aviso. Neste momento, o bom humor me voltou de repente, quando imaginei uma turma de professores da nova era, examinando seus egos na porta. Antes de começar a aula, Bárbara certamente teve a ideia correta. Com os egos postos de lado, o amor e a luz talvez tenham uma chance. Meu objetivo é ser muito mais universal, trabalhar com muita gente em larga escala, influenciar muito mais vidas e proporcionar ao maior número de pessoas a oportunidade de se abrir para o próprio potencial. Por sua vez, esses indivíduos irão influenciar mais gente. É como uma bola de neve, cresce de maneira exponencial. Recordei-me da imagem que tinha de Bárbara antes de conhecê-la. Era difícil imaginar esta mulher adorável emocionalmente, indiferente, atuando na comunidade financeira de Manhattan. Contudo, ela o fazia. Sim, leva uma vida dupla. Tenho 2 cartões comerciais. Um é para o posto da primeira vice-presidente da firma de corretagem. E o outro me apresenta como canal de transe e conselheiro espiritual. De dia sou corretora da Bolsa de Valores e à noite canal de transe. Entretanto, estou me assumindo de verdade. Com uma risada, desligamos os gravadores e paramos para o almoço. Os gatos também sabiam que era a hora da refeição e seguiram afoitos aos nossos calcanhares para a cozinha. Enquanto abria as latas de comida para o gato, Bárbara explicou de maneira resumida o procedimento que seguia para entrar em transe. Passariam os 2 minutos em meditação profunda. Quando a consciência lhe deixasse o corpo, o rosto apresentaria uma leve contorção. Porém, não sentiria dor nem desconforto. Era importante que eu não a tocasse, avisou. E o período de tempo adequado para permanecer em transe era mais ou menos 1 hora. O melhor de tudo é que iria acordar ou voltar a si, sentindo-se revigorado. Eu estava ansioso em conhecer Abraão, mas me senti em pânico com a ideia de entrevistar um patriarca da Bíblia. Afinal de contas, o que se diz a Abraão? Pergunta. Como é ser pai na velhice? Pergunta. Teria você realmente sacrificado Isaac? Pergunta. Como se sentiu no deserto? Pergunta. Esta não era a melhor abordagem. Como Bárbara Walters conduziria esta entrevista? Pergunta. Mas a coragem, o entusiasmo e a atitude do tipo, por que não, estavam ressurgindo em mim e eu me sentia determinada e de alguma forma conseguia chegar ao fim deste encontro muito comum de uma extraordinária espécie interdimensional. Decidi confiar na ideia de que de algum modo me guiaria ao longo de uma entrevista que era o sonho de qualquer jornalista metafísico. O trauma da Inquisição estava começando a se desvanecer e era hora de me aventurar de novo. Ele, Maddox, vivência de canalização com guias espirituais.